Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. Primeiro, redes do senhor Rafael. Segundo, redes de Dona Nune. E agora a gente vem o paraíso do cupom antes. Por quê? Porque o tio tá de cupom novo. almarevolucionaria.com. O pessoal fica pedindo, João, eu quero livros que falem de religião e marxismo. Então cola na almarevolucionaria.com, mete o cupom assim disse o João 15. Ai, João, mas eu queria ainda mais cupons novos. O tio fechou a parceria mais pica de todas, parceria gigantesca, Editora 34. Sim! Todos os livros maravilhosos, edições maravilhosas com 30% de desconto no site inteiro, editora34.com.br, mete o cupom assim disse o João. E os cupom antigos, João, continua tudo lá. Tem nosso cupom na Revolustore, revolustore.com.br, assim disse o João 20% de desconto a partir de 2 pôster. Tem cupom na Lava Palavra, tá o link do Lava Palavra aqui embaixo, assim disse o João 15% de desconto na Lava Palavra inteira. Ah, João, mas eu quero fazer cursos. Tem curso da classe esquerda. Entre em classeesquerda.com e mete o cupom assim disse o João. Mas, João, eu quero aprender mandarim. Então fala xixi, Guhan Lao Xi. Guhanmandarim.com.br, assim disse o João, 20% de desconto. Ah, João, mas eu quero comprar mais livro. Tem na Ruptura, o cupom é assim disse o João, tudo em caixa alta também. Mas, João, esses livros não me bastam. Eu preciso dos livros deliciosos das ciências revolucionárias. Então entre em cienciasrevolucionárias.com e mete o cupom assim disse João. Tudo separado, tudo bonitinho. João, me libera, João. Eu quero ver o vídeo, João. Você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês. 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer. E eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com, a partir de R$5 você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o PayPal. Tem PayPal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos aonde? Ah, cliquei o botão errado e falei eu quero me drogar e esqueci de abrir o Stream Deck, então não apareceu, foi áudio nenhum. É assim, a gente já começa errando tudo, tá? Mas dizem as más línguas por aí que estamos no Brasil, tá? Hoje eu estou aqui com o professor Fábio Stern, tá? Pra gente ter uma live muito especial, pra gente falar de teorias da conspiração, mas não de uma forma biruleibe, de uma forma científica e anti-biruleibe. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos e sejam sempre bem-viades. Aqui é a camisa da amizade do comunismo BR, então Toilders e Birutubers, se abracem, se beijem, se chamem de meu amor,
tá? Vamos começar aqui essa live muito especial. Quero agradecer a Dona Nuni, que fez este negócio bonitinho que vocês estão vendo agora. Agora o tio consegue conversar com as pessoas, receber as pessoas com um background bonito, graças a Dona Nuni. Então sigam lá, @nunesart. Muito obrigado, Dona Nuni, muito obrigado, seu Rafa, que ajudam demais o tio, porque o tio sozinho não conseguiria nada. Fábio, segunda vez sua aqui no canal, primeira vez sua de fato na frente das câmeras, seja muito bem-vindo, tá? É uma alegria te receber aqui, você sabe da minha admiração sem fim pelo seu trabalho, tá? Queria que Eu você que se agradeço por apresentasse você me receber. pro pessoal que ainda não te conhece, sabe? Quem você é, o que você faz, onde você trabalha. Quem eu faço? Eu faço Também, Fabiano no também. momento. Eu sou Fábio Stern, eu sou a terceira pessoa no Brasil a ter formação linear em ciência da religião, da graduação até o doutorado. Atualmente também sou professor do programa de pós-graduação de ciência da religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E sou marxista-leninista e o meu meio de pesquisa é esoterismos, movimento da nova era. Eu vou bastante aí por essa seara, né? Ou seja, os jovens místicos, esse povo aí é o que geralmente está no meu hall de pesquisa mais imediata. Massa, muito massa. Então você, jovem telemita que tira tarô, pode ficar tranquilo que eventualmente você vai aparecer num dos papers do Fábio. Você não sabe, mas ele está te olhando, né? E hoje a gente está aqui, gente, para uma discussão muito específica que começou como uma conversa no Telegram, né, a partir da ideia de teorias de conspiração, né? E o Fábio me apresentou um material interessantíssimo que eu vou deixar na descrição do vídeo para todos. Depois vocês podem ficar tranquilos, vocês do chat, que eu vou criar um comandinho Teorias da Conspiração com tudo que a gente fez aqui para vocês poderem ver, né? E que foi algo que quebrou muito a pré-concepção que eu tinha, que basicamente é algo que eu descobri que era quase que uma ortodoxia dos estudos das teorias da conspiração, até o momento deste outro estudo, tá? Que foi um estudo bastante pioneiro, né? É um estudo em inglês, foi feito na Inglaterra, né? Chamado Beyond Monologicality. Exploring Conspiracy Worldviews, né? Para além da monologicidade, explorando cosmovisões, visões de mundo conspiracionistas, que é do Bradley Franks, Adrian Bangerter, Martin W. Bauer, Matthew Hall e Mark North, né? O Franks capitaneou o estúdio, então a gente cita ele, né, no maravilhoso Franks et al., né? Frank e os seus Blues Boys, Frank e os outros, Frank e seus miquinhos adestrados, que basicamente ele vai trabalhar com essa ideia, né, de para além da monologicalidade, né? Que é uma palavra gigantesca, mas a gente tem que pensar, né, o que seria esta palavra, o que é este conceito e como esse conceito trabalha num par antagônico com a dialogicidade, né? Dialogicidade já é uma palavra que a gente está muito mais acostumado, né? Monologicalidade, né? Dialogicidade é a mesma raiz grega diálogos, né? Por meio da conversa e tal, que pressupõe que haverá este encontro, que haverá um diálogo de algo com um outro algo. Esta monologicalidade não. Ela é o contrário, ela é mono, ela não é estéreo, ela não é diá, ela não perpassa mais do que isso. Ou seja, né, resumindo de uma forma muito mal resumida, e eu vou passar para o Fábio para ele explicar melhor para vocês, né, é como se, uma vez portador, né, desta lógica de conspiração, de teorias da conspiração, uma vez que você entrou, né, neste grande guarda-chuva de teorias das conspirações, você entraria em qualquer teoria da conspiração. Uma pressuporia como um pressuposto lógico a aceitação de todas, né? Foi pensando nisso e foi pensando em toda uma literatura científica que tinha sobre o assunto, que eles vão se debruçar sobre isso. E, gente, isso não é uma coisa que eles se debruçaram uma semana, tá? Isso foi uma pesquisa conduzida
de 2 anos e meio de entrevistas, mais todo o período necessário para se pensar a respeito disso e produzir esse material. É uma pesquisa gigantesca, é algo assim realmente colossal, né? E eles conseguiram acessar um público que é muitas vezes inacessível, né? É difícil você falar de uma seita porque você precisa de alguém da seita para poder falar da seita. E normalmente quem entra na seita, aceita, né? Com o perdão dos trocadilhos cretinos, né? Aceita e vê com desconfiança quem é de fora. Exatamente. Né? E mais do que simplesmente falar sobre isso, eles conseguiram trazer algo que eu acho que deve ter sido bastante inédito até o momento desse estudo, que é uma tipologia, né? Eles conseguiram perceber não somente os meandros de funcionamento, mas também esses meandros desta radicalização, como que começa, como que caminha e aonde que pode chegar ou não, né? Que eu acho que é o principal que esse estudo nos traz, porque a partir deste conhecimento a gente pode de fato tentar traçar algum tipo de praxis na direção de desconstrução desses discursos, de desconstrução destes pertencimentos que são, né, em última instância, demi ou já psicopatológicos, né? Porque é uma visão de mundo que de fato retira a pessoa da realidade material em que ela está inserida. Passar a palavra para o Fábio para ele apresentar um pouco o estudo e falar desses conceitos, a gente ir Eu posso começando comentar um a pouco como é que esse assunto chegou no meu grupo de pesquisa? Por favor. Quando a gente entra no governo Temer, não foi ainda nem no governo Bolsonaro, a minha universidade começou a sofrer muitos cortes de bolsas. No primeiro momento, um congelamento, depois, com o Bolsonaro, um contingenciamento já em 2019. E com isso, um sofrimento generalizado, né, de todos os nossos estudantes. Muitas pessoas ali acabaram tendo que se endividar para conseguir terminar o curso, porque as bolsas reduziram o tamanho, porque para conseguir dar bolsa para todo mundo, a gente acabou fazendo ali um acordo, né, no curso que ninguém pegava o tempo máximo, sempre o tempo mínimo de bolsa. E, enfim, isso fez com que muitas pessoas sofressem. Apesar disso, apesar da gente ter um sofrimento material do nosso alunado, tinham estudantes que eram, assim, fanáticos pelo Bolsonaro. Apesar de eles estarem sofrendo financeiramente, com um prejuízo na educação deles, a gente via ali dentre, né, o corpo estudantil, que haviam pessoas, assim, que se o Bolsonaro falasse quero cagar na sua boca, a pessoa ia abrir a boca e falar, por favor, minha delícia. Então isso fez com que a gente ficasse muito chocado com essa questão e muitos dos grupos de estudo da PUC inteira, não só da ciência da religião, começou a pensar nessa questão, né, do processo de indoutrinação, no processo de lavagem cerebral, né, que seria o termo comum sobre essa temática. E no caso do meu estudo, do meu grupo de estudo, né, que é sobre novos movimentos religiosos e esoterismos e nova era, a gente começou a perceber que personalidades esotéricas do Brasil elas estavam muito inclinadas à extrema-direita. Então, teve uma época que a Vibe Mundial, que é uma rádio do Grupo Bandeirantes, que é de temática esotérica, que o pessoal que ia para lá era para falar que o Bolsonaro era a reencarnação de Dom Pedro e coisas do tipo, assim, sabe? E jogar tarô e fazer astrologia, tudo assim com um viés muito de extrema-direita. E isso fez com que o nosso grupo começasse a se interessar por essa intersecção entre esoterismo e política, e depois, posteriormente a isso, a questão também das teorias de conspiração que aparecem muito nos meios esotéricos. Só que ao estudar essa questão das teorias de conspiração, o que nós percebemos? Que geralmente os estudos acadêmicos, e isso esse artigo do Franks acaba falando também, geralmente os estudos acadêmicos sobre teorias de conspiração, eles tendem a considerar conspiracionistas as pessoas que são pertencentes a grupos religiosos ou étnicos minoritários. Então, a maioria, se tiver um pensamento, digamos assim, conspiracionista, ele não vai ser considerado aquilo como uma conspiração. Então, se você tem, sei lá, uma maioria da população, vou pegar o caso aqui do Brasil, a maioria da população que é evangélica, essa maioria dessa população acredita que existe uma ideologia marxista nas universidades, onde as pessoas sequer sabem o que é mais-valia, e que dentro dessas universidades está sendo feita uma lavagem cerebral da ideologia de gênero para que todos os estudantes virem, no mínimo, bissexuais e, no máximo, virem todos trans.
e também é uma coisa que é completamente fora da realidade, né? Isso não é considerado conspiração porque é a maioria que está pensando dessa forma. Então, esse texto do Franks, ele quebra essa noção e ele trabalha com um tipo de metodologia e com um tipo de análise mais específico do que de metodologia que eu gosto muito e que eu gosto também de adotar isso em outros estudos meus na ciência da religião, que é não ver as coisas como é ou não é e tentar ver as coisas mais como um degradê, como se fosse uma escala. A tipologia que ele estabelece, né, de 5 tipos, a gente pode até pensar num sexto tipo, que seria o tipo 0. Ela basicamente é uma escala, onde você vai das pessoas que estão mais endoutrinadas para as pessoas que estão menos endoutrinadas. E para tentar explicar o que seria isso, se alguém aqui já jogou Mass Effect, que é, né, um RPG espacial, no Mass Effect a gente tem esse processo de doutrinação feita pela inteligência artificial que quer destruir toda a vida orgânica no universo, onde ela vai fazendo uma lavagem cerebral, digamos assim, nas vítimas, para que as vítimas comecem a defender as ideias da própria inteligência artificial que quer destruir toda a vida orgânica, inclusive aqueles que ela está instrumentalizando. Então é mais ou menos dessa forma que esse processo de adentrar dentro de uma conspiração, de uma teoria da conspiração mais especificamente, ele acaba acontecendo de acordo com o Franks. Então, as pessoas elas não acordam um dia terraplanistas, elas não vão dormir acreditando na ciência e no dia seguinte acordam anti-vacina. Existe um processo que ele é feito a conta-gotas, em doses homeopáticas, onde a pessoa vai sendo cada vez mais inserida dentro do que a gente chama aí de pensamentos contra-hegemônicos, né, de pensamentos conspiracionistas, e daí a cada aceitação que a pessoa tem de um pensamento pequeno, vai se aumentando, vai se esgarçando um pouco mais esse pensamento, até onde a gente chega de fato no último grau, que é o tipo 5, onde a pessoa está completamente alienada, completamente fora da realidade, tem inclusive dificuldade de socialização com pessoas que não compartilham daquela teoria de conspiração. E daí nesse quesito, eu acho que uma coisa também legal da gente pensar, João, é que existe uma distinção entre os conspiracionistas e os conspiradores. Então, o que seria o conspirador? O conspirador é aquilo que o conspiracionista acredita, o grupo que o conspiracionista acredita, que está agindo nos bastidores da sociedade para, em detrimento do bem da maioria, conseguir vantagens para uma minoria. Faz isso de forma escusa, faz isso de forma escondida, faz isso manipulando a mídia, manipulando a economia, manipulando a política, etc. e tal. Então esses seriam os conspiradores. E do outro lado, a gente tem os conspiracionistas, que são aqueles que estão denunciando a conspiração, aqueles que perceberam por trás das malhas de ilusão e de todo o xiste, de todo o lobby, né, que os conspiradores fazem, perceberam que existe a conspiração e agora estão despertos, né? Essa palavra, né, nós despertamos, é muito forte entre grupos conspiracionistas. E daí eu acho que o público aqui pode perguntar, ué, mas não é isso que nós, marxistas, fazemos quando a gente fala que existe uma elite super endinheirada, que não trabalha, que vem de uma ideologia de que a gente tem que trabalhar cada vez mais para ela ficar cada vez mais rica e escondendo através da ideologia que a gente nunca vai ficar bilionário? Não é isso que a gente também faz? Sim, porque aí eu acho que também é outro ponto importante da gente ter claro, nem toda conspiração é falsa. Então não é porque alguém denuncia uma conspiração que necessariamente aquela conspiração não é real. Existem conspirações que são reais, e até um exemplo que eu conversava, né, antes de começar a live com o João, é o caso da Lava Jato. Quando a Lava Jato explode e começa a ter as primeiras denúncias de que a Lava Jato tinha um processo de irregularidade e de interferência dos Estados Unidos em cima do que estava acontecendo aqui no Brasil, as pessoas que começaram a denunciar isso logo lá no início da Lava Jato eram vistas como loucas, eram vistas como doidas, eram vistas como pessoas que estavam completamente desconectadas da realidade, mas depois a materialidade dos fatos, quando vem a Vaza Jato, quando a gente tem, né, todo um processo de desmoralização e até de abandono dos Estados Unidos daquelas figuras que foram completamente descartáveis, né, os filhos de Januário, Dallagnol, o Sérgio Moro, etc. e tal, a gente percebe que sim, que existiu essa interferência e que, portanto, essa foi uma conspiração real. Então, eu acho que isso é algo importante da gente ter clareza. E daí, talvez, um ponto que auxilia a gente a diferenciar as duas coisas é quais são... assim, uma diferença que talvez fique um pouco mais fácil é que existe um método para você construir um pensamento conspiracionista, ou seja, você entender que existe algo a ser denunciado, que pode ou não estar
calcado na materialidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na conspiração dos burgueses, né, que os marxistas denunciam, a gente está pautado num método científico, o materialismo histórico dialético, a gente não tira isso do nada. Agora, quando você tem um outro lado, onde e até nesse caso, voltando ainda para a questão dos marxistas, né, se algo material novo aparece na jogada, o que nós fazemos? A gente atualiza o nosso paradigma. Então, isso significa que, por exemplo, dentro, né, da tipologia, eu acho que depois a gente pode passar cada um dos 5 tipos, eu explicando um pouquinho sobre eles, mas dentro da tipologia a gente estaria mais ou menos ali no meio. A gente não está desconectado da realidade, a gente entende que existem narrativas não oficiais, a gente entende que a gente precisa questionar esse status quo, porque existem grupos muito poderosos e que são ocultos e que não aparecem, né, nessa sociedade e que podem estar sim manipulando as coisas, mas é muito diferente de um terraplanista que não importa o quão de materialidade científica e de evidências que você mostre para ele que a Terra não é plana, que ele vai continuar batendo o pé e falando, não, a Terra é plana sim, porque isso está na Bíblia, por exemplo. Então, ou seja, isso demonstra um pensamento que é contra-científico e, portanto, que não está pautado na materialidade, e isso também eu acho que é um método possível aí da gente fazer uma distinção entre o que seria um pensamento, vou colocar pseudocientífico ou sei lá, para além, ou meta-científico, né, para além da ciência, do que seria, de fato, conspirações que são pautadas em materialidade, que são pautadas em fatos materiais e coisas desse tipo, né? Não, perfeito. Eu tô pensando aqui como que eu vou fazer isso melhor. Eu acho que eu consigo colocar aqui o gráficozinho e a partir do gráfico a gente pode ir para a descrição, né, de como funciona o método como um todo, tá? Deixa eu só mudar a gente rapidamente aqui para a outra tela e aí eu vou dar um jeito de colocar o gráfico aqui pra gente. Deixa eu dar um F11, tá? Para vocês poderem ver aqui o gráfico. Deixa eu só ajeitar a janela aqui do Fábio nessa tela, aí que ele fica um pouquinho menor, tá? Para vocês poderem nos ver enquanto a gente resolve aqui, né? Aqui é o gráfico, né, apresentado pelo texto, onde você tem aqui os tipos só colocando a transição, né, desde esse primeiro momento até o final, e também aqui os conspiradores aqui do lado de fora, né, e também bem como o outgroup, né, esse grupo externo, ou seja, aquelas pessoas que não acreditam nas teorias da conspiração, aquelas pessoas que em tese, né, são o grupo de negacionistas para os negacionistas, né? O que é muito irônico dos conspiracionistas, né? Uhum. Ah, calma aí que o áudio deu problema nessa tela aqui. Deixa eu só voltar. Ah, cara, quer saber de uma coisa? Eu não vou nem me preocupar com isso aqui. Eu não vou tentar ser tão bonito, não. Vocês estão vendo o gráfico, vocês viram o gráfico, vocês foram felizes com o gráfico. Nós vamos voltar pro negócio. O velho não vai tentar mais do que precisa também, não. Tá? Pô, você vai compartilhar também o artigo, né? Eu vou Então, compartilhar. Não, eu já pessoas compartilhei conseguem. o artigo, inclusive. O em Né? português eu já mandei para você no Telegram também, tá? Não, beleza. Eu já coloquei ele num drive e já fiz um comando pra live, tá vendo? Não tá nem tão ruim assim, sabe? Nós estamos conseguindo muita coisa. Com o tempo conseguiremos ainda mais, né? Mas eu não vou me cobrar mais do que isso também não, né? Enfim, qual que é o ponto aqui, né? O Fábio me fez uma correção que é muito importante, né? Que a gente não usa o termo, nesse caso, negacionista, mas o termo conspiracionista. Por quê? Porque nós também seríamos conspiracionistas, nós também somos conspiracionistas a partir do momento em que a gente passar pela tipologia, vocês vão entender isso melhor, né? Mas a gente não é negacionista, ou seja, novos fatos, novos testes permitem com que nós mudemos as nossas opiniões, mudemos as nossas balizas, né? Dando um exemplo muito claro dentro do marxismo e fora do marxismo, para deixar isso bastante patente, né? Marx e Rosa Luxemburgo vão escrever ambos sobre a Polônia.
vão escrever sobre a Polônia com mais ou menos 25 a 30 anos de diferença. A percepção dos dois sobre a situação da Polônia é diametralmente antagônica. E ainda assim, ambos estão no escopo do marxismo. Por quê? Porque a gente faz uma análise das totalidades do real nos movimentos do real. Houveram, né, diversos movimentos, houveram diversas mudanças entre o momento em que Marx analisava a Polônia e o momento em que Rosa Luxemburgo analisava a Polônia. O método pressupõe essas mudanças, o método se baseia nessas mudanças, ele torna-se fiel à sua ortodoxia, mantendo-se no método, ou seja, precisamente por meio da materialidade, vendo essas mudanças. Então você vê como que um mesmo método, um mesmo grupo, pode ter visões que às vezes chegam a ser diametralmente opostas, podem ser antagônicas sobre uma mesma situação. Por quê? Porque houve um desvelar do tempo, houve uma mudança do panorama histórico, né? Dando um exemplo do lado de fora, tem um vídeo que é muito clássico na internet, que são de terraplanistas fazendo uma experiência para provar que a Terra é plana. Como que é a experiência? Eu vou descrever ela da forma mais burra possível, porque eu não sou de exatas. Você que é físico, você que é matemático, você vai estar morrendo por dentro enquanto eu descrevo a experiência. A ideia é que, por meio de luzes que se afastam cada vez mais e por cortes em certos locais de certas paredes, eles conseguissem provar que a Terra era plana. Por quê? Porque a luz entraria no mesmo local desses cortes, mesmo se afastando, devido à não esfericidade daquele local. E aí eles ligam a primeira luz, como é uma distância pequena, acontece exatamente o que eles esperavam, mas aí eles ligam uma luz bastante mais distante, uma luz potente, e em vez de preencher todo o quadradinho, fica um pedaço escuro, né? Então, basicamente, eles provam a esfericidade da Terra por meio do que eles fizeram para provar que a Terra era plana. Eles estão diante de uma prova material na frente deles, que eles escreveram antes o que aconteceria, falaram por que não aconteceria. E os caras não conseguem aceitar. Eles simplesmente bugam, dá o bug na moça do Subway. Sabe, eles passam a olhar e falam assim, não, tem algo de errado, tem algo de errado na luz, tem algo de errado no corte, tem algo de errado em tudo. A única coisa que não é possível para eles nesse momento é aceitar o fato de que a experiência deles provou o contrário da hipótese, né? Quando a gente trabalha com ciência, normalmente o nosso experimentar desprova as nossas hipóteses diversas vezes, né? Mesmo o estudo do Franks que a gente está trabalhando aqui, ele partiu de uma hipótese. Qual que era a hipótese dele? Será que de fato todas as teorias das conspirações são como vêm sendo descritas? Acabou que eles confirmaram parte delas, algumas eles ainda agudizaram mais algumas hipóteses anteriores e outras eles simplesmente desprovaram. Ou seja, você parte de uma hipótese num método científico qualquer, você vai às provas dos fatos, você vai à materialidade, você vai às suas fontes, no meu caso historiador, você vai às suas fontes primárias, suas fontes secundárias, e aquilo pode te confirmar, e aquilo pode te abrir uma outra seara, e aquilo pode te confirmar parcialmente, e aquilo pode te desconfirmar tudo, e tudo bem. Você está aberto, você está apto a lidar com isso. Os caras não. Os caras descrevem passo a passo, e o vídeo é muito irônico, porque eles falam o que vai acontecer. E eles falam por que não vai acontecer. E o porquê de não acontecer é: a Terra é plana. E os reptilianos, o judeu internacional, eles Não existe gravidade. né, não querem que você saiba. Só que eles fazem a experiência e aparentemente se pá nem é tão plano assim. Então qual que é o erro aqui? O erro era a minha teoria? Não, o erro é a experiência. Tem que ter algo de errado. E aí os caras vão fazer, e vão fazer 300 vezes, e vão ter o mesmo resultado 300 vezes, e vão descobrir 301 falhas, e 380 falhas, e quantas falhas necessárias forem, né? Então, Isso que você está falando é muito interessante, porque eu também sou professor de metodologia da pesquisa lá na PUC.
E eu costumo dar uma aula introdutória para diferenciar a pseudociência da ciência, até porque é muito sedutor para uma pessoa que entra na ciência da religião acabar não fazendo uma ciência sobre as religiões, ou seja, um estudo científico sobre grupos religiosos e sobre tradições religiosas, etc e tal, e acabar fazendo o que eu chamo de ciência para a religião, ou seja, a pessoa entra ali para reafirmar a fé através de um método científico qualquer. E isso acontece muito também nos meios esotéricos. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de cura quântica, de reprogramação de DNA, enfim. Desde que a gente teve a revolução científica, né, do iluminismo, a gente tem uma virada, digamos assim, nas sociedades europeias, norte-americanas, enfim, e que isso acaba tendo muita influência para nós aqui também no Brasil, de que não é mais a religião quem dá a tônica da verdade, agora quem dá a tônica da verdade é a ciência, e daí grupos religiosos ou pessoas que se comportam com um pensamento religioso, meio que tentando buscar uma legitimidade daquilo que elas acreditam através da ciência, mas fazem isso de uma forma pseudocientífica, ou seja, não é uma ciência verdadeira, né? Pseudo de falso. Agora eu não lembro se é no grego ou se é no latim, acho que É é. grego, é grego. É no Pseudós grego, é é grego. isso. Pseudós, Isso. pseudo. Então, ou seja, a gente acaba tendo esse comportamento e a gente tem alguns mecanismos para identificar se uma pesquisa está sendo feita de acordo com o método científico tradicional ou se ela está sendo feita de uma forma pseudocientífica. E tem, eu acho que 3 pontos bem legais para a gente identificar e que são muito claramente identificados nesse exemplo que o João acabou de dar. O primeiro deles é no método científico tradicional, a gente tem uma hipótese e a função do cientista é tentar demonstrar que a hipótese é falsa. A gente tenta falsear a hipótese. E quando eu não consigo demonstrar que aquela hipótese é falsa, por exclusão, eu declaro que ela é verdadeira. Então, por exemplo, eu quero demonstrar, né, tem ali uma determinada hipótese, vamos supor, na sociedade contemporânea, os bancos mandam em toda a economia, por exemplo, né? E daí eu vou tentar mostrar que essa hipótese é falsa. E daí, por não conseguir demonstrar que ela é falsa, a gente chega à conclusão de que sim, que as coisas acontecem dessa forma. No caso do método pseudocientífico, acontece o contrário. A pessoa parte de um viés não de refutação, mas sim de um viés de confirmação. Eles fazem a pesquisa já partindo do pressuposto que eles querem provar aquela hipótese que eles estão apresentando. Oi, Teve um estudo, ufologia. né? Então, acho que um exemplo, né? Eu sou do grupo dos Sejam Bem-Viados, né? Uhum. Então, eu acho que um estudo que me chamou muita atenção, eu estava ainda na graduação, na minha primeira graduação lá em 2004, 2005, que foi feito um estudo na África subsaariana, que é de maioria muçulmana, que é extremamente homofóbica, né, por conta de todo o histórico colonialista. A gente consegue fazer esse levantamento que quanto mais colonizada foi uma região, mais homofobia você vai acabar vendo naquela região, Fábio, porque só a me permite, colonização... desculpa, para contar para as pessoas, para quem não sabe, gente, boa parte da legislação homofóbica do mundo é uma herança direto da legislação homofóbica britânica, tá? Exatamente. A Grã-Bretanha, ela espalhava as leis mais homofóbicas do mundo e essas leis se mantiveram na esmagadora maioria dos locais da Commonwealth, né? Se você pega, por exemplo, como que eram as legislações anteriores, as legislações autóctones desses povos, das suas culturas antes, a esmagadora maioria deles simplesmente não tinham isso sequer legislado. Tá? Isso é algo que é importado e introduzido com a colonialidade, né? Com o colonialismo. Desculpa. E a gente acaba tendo alguns exemplos bem bizarros nesse caso. Vou citar 2, que é o caso da China e o caso da Índia, né? Na China, você tem uma divindade daoísta, Tuer Shen, que é o deus protetor dos homens homossexuais, ao mesmo tempo e que a China tem, por conta da herança colonialista, um problema muito sério com a população gay. Com a população trans é mais tranquilo, mas com a população gay é mais complicado ali na China. E no caso da Índia, é o caso das rígidas, que seria o terceiro sexo e que hoje são praticamente mendigas. Com exceção de algumas regiões, né, no sul da Índia, onde elas têm um pouco mais de direito, na grande maioria elas estão em estados de moradoras de rua, porque a legislação britânica que foi forçada com a colonização colocou elas num não lugar. Praticamente elas não existiam mais dentro do extrato social como cidadãos.
Então é muito complicado E assim, né, mesmo. nos locais do sul, aonde é um pouco melhor, ironicamente é o quê? É Kerala, é Dandakaranya, ou seja, são os locais onde a gente teve ou o movimento marxista do Partido Comunista Indiano, marxista, o primeiro partido, que foi o primeiro partido que chegou ao poder por meio de eleições, Kerala, né? Ou em Dandakaranya, a região de maioria Adivasi, que também já sofre um preconceito ainda pior do que os Dalits. A gente fala de Dalit, gente, porque a gente vê novela, tá? O Dalit está anos-luz à frente do Adivasi na estratificação social, ainda mais com o brahmanismo hindutva, que é basicamente o fascismo indiano. Né? Mas nos locais, por exemplo, de Dandakaranya, onde a gente teve liberação popular pelas guerrilhas, né? Essas já do Partido Comunista Indiano, da marxista-leninista no primeiro momento, depois maoísta, né? A gente também tem esses direitos sendo um pouco mais respeitados. Né? Coincidência, eu acho que não. E só para explicar o porquê que eu citei o caso da China, do ponto de vista da ciência da religião, a gente faz uma lógica contrária da Gênese bíblica, tá? Então não é que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Na verdade, as culturas criam os seus deuses à imagem e semelhança das culturas. Então, uma cultura que é bélica vai ter deuses de guerra. Uma cultura que é agrária vão ter deuses pastores. Uma cultura que é de caçadores-coletores vão ter deuses caçadores-coletores. Então, se na cultura chinesa, que é uma cultura milenar, tem a criação de uma divindade de homens homossexuais, isso significa que ao longo da história dessa cultura, isso foi considerado normal em algum momento, porque senão isso não teria sido deificado. Né? Então, acho que esse exemplo, o exemplo da China, ele é um exemplo muito, muito, muito interessante, porque os problemas de homofobia que a China enfrenta são todos posteriores ao século XIX. Então, acho que isso é algo interessante da gente falar. Mas, enfim, voltando, né, no que eu estava falando. Então, esse artigo da África subsaariana era basicamente um cara extremista religioso pegando dois ímãs e demonstrando que os polos iguais, eles não se atraíam, eles se afastavam. Logo, a homossexualidade é algo que não é natural. Isso foi a pesquisa dele. Isso foi publicado, foi aceito como artigo científico numa universidade da África com um corpo editorial igualmente homofóbico, né? Então, aí a gente tem alguns exemplos, né, de como que o pensamento pseudocientífico ele acaba, muitas vezes, tendo uma ânsia de comprovar aquilo que já se acredita de antemão. Fábio, Esse é o só primeiro para ponto. aproveitar, desculpa eu te interromper mais uma vez, né? Você está dando um exemplo anedótico muito coevo a gente, mas um dos grandes pais do liberalismo provou, né, que climas temperados, e climas temperados era o clima da terra dele, era melhor por meio do congelamento de uma língua de carneiro. Tá? Ele pegou uma célula de língua de carneiro num dia que ele foi visitar um lugar que era mais frio e ele falou, a língua do carneiro está congelada, então ele não vai conseguir sentir gosto, então as pessoas não conseguem sentir gosto e por conseguinte as pessoas de climas não temperados são mais duras e burras do que as da minha terra. Tá? Um rapazinho chamado Locke, né? Alguém já deve ter ouvido falar em algum lugar ou outro. Não, desculpa, isso foi Montesquieu. Isso foi Montesquieu. Tá? Então, assim, você vê, Montesquieu é um cara que é pouco canônico no pensamento ocidental. Né? Então a gente vê que esse tipo de coisa se repete, muda muito para ficar igual. A minha área também é cheia de exemplos bizarros, assim, mas daí talvez outro dia a gente possa falar só sobre pseudociência. Então, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto diz respeito à atualização do paradigma. Então, numa ciência, quando a hipótese ela é refutada, ou seja, quando a hipótese ela é demonstrada de que ela foi falsa, ela foi falseada, vida que segue. A gente faz uma nova interpretação, o paradigma é atualizado e vida que segue. Vida que segue. Eu acho que no nosso caso, né, do campo do socialismo, a gente tem uma virada entre o que era o socialismo utópico para o socialismo científico. Isso demonstra uma atualização desse paradigma. Tem um determinado momento em que uma nova materialidade se apresenta e aquele socialismo utópico não faz mais sentido. A gente precisa atualizar o paradigma. Então, acho que isso também é um ponto importante. E o último ponto diz respeito que, no caso das pseudociências, elas têm muita resistência em serem testadas de fato.
Então, vamos supor, eles fazem uma pesquisa, mas eles controlam o grupo que vai ser aplicado à pesquisa, eles meio que escolhem a dedo quais vão ser os casos que serão estudados, eles não gostam muito de coisas que são aleatórias e coisas que eles não consigam controlar de antemão qual vai ser o resultado, né? E no caso da ciência, a gente sempre meio que prioriza o máximo de aleatoriedade possível da amostra que a gente vai trabalhar, justamente para que o pesquisador não esteja no controle, para que a gente tenha uma visão mais próxima possível de qual é a realidade daquele momento, sempre lembrando que a ciência é um recorte, a ciência eu gosto muito de trabalhar com a noção de fotografia, né? O que a gente coletou hoje, amanhã pode não ser a mesma coisa, né? Então, mais ou menos nesse sentido. E acho que esse exemplo que você deu, João, mais cedo, ele se encaixa em todos esses três casos. Então, eles têm uma hipótese, eles tentam provar a hipótese, mas quando ela se demonstra falsa, eles não vão mais repetir esse tipo de estudo, ainda vão reclamar desse tipo de estudo. Por quê? Porque eles não querem abandonar o paradigma que foi falseado, né? Então isso é muito claro. Então acho que isso é um bom termômetro para a gente de quando a gente está falando de uma teoria de conspiração que está pautada na materialidade. Por exemplo, burgueses dominam o mundo em detrimento, né, de uma exploração enorme da maior parte da população, em comparação com outros tipos de teoria de conspiração, como, por exemplo, existe uma conspiração para tornar o seu filho e a sua filha travestis, entendeu? Já no ensino fundamental, que isso não está pautado em nada além de pura transfobia. Então, acho que esse é um ponto importante. E daí eu acho que a gente pode ir passando cada um dos 5 tipos, né? Eu comentei mais cedo que existe um sexto tipo. O sexto tipo é o tipo 0, que é a forma como a gente tem apresentado no nosso grupo de pesquisa. O que seria o tipo 0? O tipo 0 é qual é a narrativa oficial. Qual é a narrativa oficial? Então, a gente tem um discurso oficial, esse discurso que é endossado pela maior parte da cultura, aquilo que a maior parte das pessoas acreditam, aquilo que vai aparecer, por exemplo, numa sociedade que tem televisão, nas mídias, uma sociedade que não tem televisão, pensando em povos tribais, né? Aquilo que aparece nos mitos, aquilo que aparece nos cantos, na tradição, nos costumes, etc. Isso seria o tipo 0. A partir do momento que as pessoas começam a se afastar desse pensamento, digamos assim, hegemônico, né, do pensamento hegemônico daquela cultura, a gente vai tendo os diferentes graus de adesão a uma desconfiança que posteriormente vai culminar na adesão a uma teoria de conspiração. Então, o que seria o tipo 1? O primeiro tipo, ele parte do pressuposto de que a pessoa começa a questionar algumas das coisas que são apresentadas pelo status quo. Começa a questionar algumas das coisas que estão no pensamento hegemônico. E basicamente esse tipo aparece do ponto de vista psicológico. A gente tem que lembrar que é um estudo da psicologia, então ele tem muito um viés de preocupação psicológica, de como que a pessoa que é adepta da teoria, ela está se relacionando psicologicamente. Então isso basicamente aparece no primeiro momento com um processo de alguma coisa não está certa. Alguma coisa do que está sendo demonstrado aqui no status quo não faz muito sentido. Do ponto de vista da teoria do Franks, meio que todo mundo é pelo menos o tipo 1, porque é impossível ter uma pessoa que aceite 100% tudo que está na cultura. Faz parte do processo humano a gente questionar. Os seres humanos são questionadores, né? Então, a gente sempre questiona alguma coisa. A gente não aceita 100% tudo que está no nosso ethos, né? Ethos aí do ponto de vista dos costumes, daquilo que é considerado certo e errado, enfim, né? Das tradições, etc. e tal. A partir do momento que a pessoa chega no tipo 2, esse processo de questionamento, ele começa a gerar na pessoa uma busca por um tipo específico de fonte que vai falar sobre determinado tópico que ela não consegue ter acesso pelas fontes oficiais. Isso acontece muito claramente nas religiões quando a pessoa nasce numa sociedade que tem uma religião majoritária, por exemplo, uma sociedade católica, como o caso do Brasil, ou se a gente quiser ampliar, uma sociedade cristã, e a pessoa, no meio do processo ali, né, de construção da individuação dela, da identidade religiosa, da identidade espiritual, ela começa a achar que aqueles dogmas católicos ou aqueles dogmas cristãos não fazem muito sentido, ela começa a questionar aquilo e começa a buscar outras fontes sobre outras religiões, por exemplo, ou até mesmo sobre o ateísmo, se for o caso,
que comecem a questionar esse status quo de uma sociedade majoritariamente cristã. Então isso também é muito comum. A gente estar no tipo 2 é muito comum. Eu tenho interesses específicos, esses interesses fogem da lógica comum daquilo que é considerado típico do pensamento do ethos da minha comunidade, e eu começo a buscar outros iguais que pensem como eu, e começo a priorizar, a privilegiar esses interesses nessas fontes privilegiadas. Quando a gente entra no tipo 3, que daí eu considero que as pessoas que já são de esquerda, mas não necessariamente ainda se radicalizaram, estariam por aqui. É onde a gente parte do pressuposto, peraí, algumas das narrativas oficiais são mentira. Algumas das coisas que a sociedade, né, as fontes oficiais da sociedade estão contando, que daí, aqui o que a gente está chamando de narrativas oficiais não é só do ponto de vista da grande mídia, né, no caso da nossa sociedade, mas também aquilo que é contado como tradição, aquilo que os seus pais contaram para você, aquilo que as histórias da sua cultura contam para você. Aquilo, por exemplo, no nosso caso da cultura pop, o que os filmes contam e etc e tal, aquilo ali talvez tenha algumas coisas que não sejam reais, tá? Você chega E no daí, momento de o brasileiro é um ser cordial e sem preconceitos. assim, novamente, como eu sou gay, né, todos esses processos são muito claros para uma população LGBTQIA+. Porque a gente nasce numa sociedade onde você tem que casar com o sexo oposto, onde não existe amor entre pessoas do mesmo sexo, né? E você passa por esse processo de quebra muito cedo. A gente vai entrando na puberdade, a gente já vai passando por esse processo de quebra. Então, por isso que eu tô comentando, nem todo esse sentimento, ele não necessariamente ele é pautado em algo que não seja real ou que não seja concreto. Tanto é concreto que a gente tem pessoas homoafetivas que se casaram, que são felizes e etc e tal, constituíram família. Mas a sociedade fala que não, que isso é impossível, que isso não pode, uma sociedade cristã não aceita esse tipo de coisa, né? E daí o que acaba acontecendo? A partir desse momento, a pessoa ela começa a se comprometer com algum tipo de teoria específica. Então, por exemplo, o brasileiro ele é cordial. Eu começo a ler exemplos de textos onde demonstra essa não cordialidade do brasileiro. Ou, por exemplo, é impossível você ser feliz se relacionando com uma pessoa do mesmo sexo. Daí eu começo a ler uma literatura específica, seja isso na cultura pop, como romances, seja isso em textos mesmo, relatos, etc., onde demonstra que não, que existem exemplos de pessoas que foram felizes dessa forma, tá? E daí esse reconhecimento nas fontes privilegiadas começa a gerar um senso de comunidade baseado neste questionamento. Por eu questionar o status quo, por eu estar numa situação de subalternidade no sentido de oposição ao hegemônico, ou seja, eu não faço parte do grupo que aceita esse discurso hegemônico. Então, eu me encontro com outros que têm o pensamento subalterno e acabo estabelecendo ali uma identificação e um senso de comunidade. Quem E quiser com ler isso, sobre a gente subalternidade, desculpa, é só para falar da Gayatri Spivak, que é um texto muito interessante, que às vezes a gente conhece pouco, né, fora da universidade. A Gayatri Spivak escreve, né, Pode o Subalterno Falar, ela trabalha muito com isso. Tem todo um grupo de estudos subalternos que vem principalmente da Índia, né, eles vêm logo a posteriori do pensamento pós-colonial. É bastante interessante, recomendo muito para vocês verem. A Gayatri Spivak, inclusive, foi responsável por um dos melhores documentários de todos os tempos, que é o documentário Concerning Violence, sobre a violência, que é baseado na obra do Fanon e narrado pela Lauryn Hill. Então, recomendo muito que vocês conheçam o trabalho da Gayatri Spivak. Desculpa, era só pra... Não, imagina. E daí, a partir do tipo 3, você começa a ter um engajamento político, e aqui eu tô pensando em política com P maiúsculo, né? Não político partidário necessariamente, mas naquele sentido de que a gente começa a ter ações na sociedade para tentar, de alguma forma, estabelecer o nosso próprio lugar. Então, qualquer grupo que é minoritário e que desenvolve um senso de comunidade, ele se organiza. Eu lembro muito, isso o próprio Marx falava, né? De que é meio que natural para os trabalhadores se organizarem. O problema é quando a gente se organiza sem uma teoria por trás. Mas é meio que natural, porque a gente entende que a gente está num processo de desvantagem, então, naturalmente, é algo que emerge natural dos grupos que estão em algum tipo de situação de subalternidade, mas isso não acontece só com a classe trabalhadora, isso vai acontecer com população LGBTQIA+, isso vai acontecer com religiões minoritárias, isso vai acontecer no caso das tribos urbanas, né, que tem algum grupo, algum gosto cultural, algum traço identitário cultural que foge da maioria da cultura. Então, acaba
acaba se organizando e, por se organizar, começa meio a se articular para tentar cavar algum tipo de espaço de existência, de coexistência desses cidadãos dentro da coletividade maior, que seria o grupo zero, né? Aonde que a coisa começa a descambar? É a partir do tipo 4. Porque do tipo 4 em diante, a gente pode começar a ter uma visão quase que religiosa dos adeptos da teoria de conspiração, para que elas, enfim, elas começam a ter um processo meio que de negação do mundo externo, daquele muro, digamos assim, dos conspiracionistas do qual eles fazem parte. A grande diferença entre o grupo 3 e o grupo 4 é que a partir do grupo 4 eles não acreditam mais em nada do discurso oficial. Então, se algo veio do discurso oficial, a pessoa já de antemão está negando o discurso oficial, e é onde a gente tem essa diferença, né, entre, por exemplo, a teoria de conspiração. Uai, calma aí, que deu algum problema no Discord aqui? Peraí, não, volta. Ah, socorro. Fábio. Eu vou ligar de novo pro Fábio, gente. Alô? Oi, deu uma caidinha aqui, eu acho que voltou. Deixa eu só ver se voltou. Deixa eu só abrir a janela aqui pra poder voltar a sua imagem e o seu som pro pessoal, cara. Me dá 2 segundos. Pronto, agora voltou. Fala aí pro pessoal pra eles poderem te ouvir. Jeff Bezos, é você? É isso. Nós estamos expondo coisas que não deveriam ser expostas, Fábio. Você entende Bom, isso? deu aqui um pequeno probleminha, mas estou de volta. Eu vou voltar então ao que eu estava falando, né? Então existe uma diferença entre o tipo 3 e o tipo 4, e eu estava dando o exemplo da conspiração marxista, que é a nossa conspiração de entender que na sociedade existe um grupo muito poderoso que age pelos bastidores, que vocês sequer sabem quem são, a gente não sabe qual é a cara dos bilionários, a gente não frequenta o mesmo lugar que eles, mas eles influenciam diretamente a nossa vida através de um conchavo e de agir realmente pelos bastidores, pelas sombras, né? E de você acreditar que tudo o que está na sociedade é falso. Então, se você não está dentro do meu grupo, tudo é falso. Então, no tipo 3, algumas narrativas oficiais elas são vistas como não reais. A partir do tipo 4, todas as narrativas oficiais são mentira. Independente da materialidade que for aprovada, que for apresentada, desculpa, as pessoas que já estão no tipo 4, né, no processo de indoutrinação, ou seja, nesse processo de aceitação da teoria de conspiração, elas passam a desconfiar de todo mundo que não é parte dali. E daí eu acho que o mais interessante é que no tipo 3, e daí é onde surge a noção de gado, mas aqui é uma palavra que é meio difícil da gente estar traduzindo como gado, porque gado no Brasil, por conta do Bolsonaro, acabou tendo um outro sentido muito específico, né? Gado igual eleitor do Bolsonaro, mas no texto em inglês eles estão chamando de gado aqueles que ainda não despertaram, aqueles que ainda são ovelhas, entendeu? Que estão sendo, digamos assim, pastoreadas pelos conspiracionistas, né? Pelos conspiradores, desculpa, pelos conspiradores. Então, a diferença entre o tipo 3 e o tipo 4, no quesito de como que eu me relaciono com aqueles que estão de fora, no tipo 3 a gente entende que as pessoas que não acreditam ou não veem a teoria de conspiração que a gente está apresentando, elas simplesmente não conseguem ver através dessas dissimulações, mas há uma possibilidade de que essa pessoa seja desperta. Há uma possibilidade, até utilizar alguns termos aqui, né, no nosso próprio campo, a gente fala muito sobre o processo de educação, né, de a gente ter um processo de conscientização social e etc. e tal, né? Então, é possível que isso aconteça. A partir do tipo 4, a gente já começa a meio que ver essas pessoas como sendo inferiores. Então, ou seja, ela está adormecida, ela não sabe que ela está sendo controlada por essas forças externas e muito provavelmente as coisas só vão dar certo se a gente conseguir romper de alguma forma com essas forças que estão controlando elas, etc. e tal. Eu entendo que, no caso da esquerda revolucionária, a gente está entre esses dois, o tipo 3 e o tipo 4. Por isso que eu falei que é mais interessante a gente pensar esses tipos como sendo uma escala.
Ou seja, elas não são estanque, né? Estão numa escala. Tem alguns pontos que a gente está mais no tipo 3, tem alguns pontos que a gente está mais no tipo 4. E daí o que acaba acontecendo com o caso da ação concreta, ou seja, como que as pessoas que fazem parte já do tipo 4, elas vão entender, né, que elas devem agir na sociedade. A gente começa a ter uma ação política que é baseada na denúncia da teoria da conspiração, no sentido de que a gente precisa vencer essa conspiração, porque senão não há futuro. Ou seja, se a gente não vence essa conspiração, a gente pode acabar tendo um grande prejuízo para as sociedades futuras, etc e tal, novamente demonstrando que nós, da esquerda revolucionária, a gente tem horas que está mais pro tipo 4, tem horas que a gente está mais pro tipo 3, tá? Como que são os grupos do tipo 4? Geralmente são grupos que são conectados em rede, existe uma organização maior, enquanto que no tipo 3 os grupos são mais isolados, não existe uma organização mais articulada. A partir do tipo 4 a gente já tem uma organização em rede, uma ontologia comum, um pensamento que tenta se caminhar para algum tipo de organização mais coesa entre os diferentes grupos que compartilham da mesma teoria de conspiração, tá? E existe aí também um grande senso de comunidade que é baseado nessa luta, né, contra essa teoria de conspiração que está sendo compartilhada. E por fim, a gente tem o tipo 5, que acaba sendo extremamente perigoso. O tipo 4 ele já pode ser perigoso porque a gente começa a ter redes. Então você imagina um grupo fascista que começa a se organizar em redes. Ele estaria nesse tipo 4. Mas no tipo 5 a coisa fica ainda pior, porque existe uma noção de que tudo é uma ilusão. A própria realidade é uma ilusão. A gente precisa romper a realidade, começa a entrar uma visão meio que religiosa em cima da interpretação da teoria de conspiração. A própria conversão, ou seja, a busca pela verdade acaba sendo visto como uma conversão. Existe já agora a figura das lideranças carismáticas que são inquestionáveis. Então a liderança carismática, tudo que a liderança carismática você faz sem questionar, ainda que isso possa trazer prejuízo para você, porque meio que a pessoa ela suprime o pensamento crítico e coloca nessa figura carismática o poder de tomar decisões, inclusive decisões que possam colocar ela em perigo ou a sua liberdade em perigo, como no caso das pessoas que foram lá no 8 de janeiro, etc e tal, e hoje estão presas, né? E a visão que se tem com aqueles que são de fora é meio que desumanizada. A gente aqui até poderia fazer um paralelo, né, com a teoria da retórica da aniquilação do Peter Berger, que passa também por esse processo de desumanização daquele que não faz parte do meu grupo, né? Então, se não é humano, pode ser destruído, pode ser aniquilado, né? E acaba que a ação política ela acaba tendo muito uma mistura entre uma crença do sobrenatural, um otimismo que é condicionado a uma aceitação dessa crença sobrenatural e ao sucesso que a figura carismática, que é meio que a personificação, é meio que a encarnação dessa crença sobrenatural, é meio como se fosse a corporificação desse sobrenatural acabaria tendo em conseguir promover as suas agendas. Então, aqui a gente tem o bolsonarismo radical como um exemplo bem típico, né, e de como que não adianta qualquer coisa que a pessoa fale que seja de fora desse grupo, não vai ser mais, não se penetra mais dentro desse grupo, tá? Existe uma blindagem ideológica, uma blindagem das convicções desse grupo, e porque a própria conexão, a partir do momento que adquire esse status religioso, a própria conexão do grupo acaba sendo uma conexão mística. As pessoas que fazem parte do grupo, elas não estão apenas organizadas visando uma denúncia da teoria de conspiração, uma denúncia e evidentemente, né, uma suposta superação dessa teoria de conspiração. Elas também são despertas por uma experiência que é espiritual, existencial, e daí nesse sentido é onde a gente vê por que grupos que querem causar esse tipo de desconexão da realidade né, das grandes massas, como por exemplo o fascismo, acho que um exemplo bem típico, ele apela muito rápido para a religião, porque eles querem acelerar esse processo para que se chegue do tipo 5 o quanto antes possível,
Porque a partir do momento que a pessoa vai misturar a crença na teoria da conspiração, a sua militância política com religião, a coisa desanda. Então, assim, esse seria mais ou menos o resumo de todos os tipos. Então, o tipo 0 seria o discurso oficial, e a gente vai tendo esse degradê, né, de questionamento. O tipo 3, o tipo 4 estaria ali entre as pessoas que são mais engajadas politicamente, que estão tentando mudar o status quo da sociedade, e o tipo 5 já seria o povo que já está no Biruleibe e já começa, entendeu, ver as suas lideranças carismáticas quase como a reencarnação de algum deus ou a manifestação divina na Terra. Enfim, coisas que estão muito mais pautadas em sentimentos manipulados, em ideologia, em crenças, do que necessariamente numa materialidade. Espero que eu tenha sido claro na explicação, mais ou menos. Foi super, né? Enquanto eu lia o texto, principalmente quando eu passei do tipo 4 pro tipo 5, né? Como eu sou um cara que estudou muita antiga, eu fui passando pro tipo 5 e eu falei, meu Deus, cultos pitagóricos e cultos orfeicos. Assim, é algo muito tradicional, né? Essa ideia do apanatatismos, né? Que é essa subida aos céus e a volta à terra, onde o que volta é diferente daquilo que subiu. Né? Você tem essa transcendência do pensamento, né? E a inegabilidade, a inefabilidade. Ele é um pensamento completamente inegável, inefável, perfeito. É o Haima Haimatos, é o sangue dos sangues que é colocado ali, e ele não se torna mais falseável. Teve muita gente que entrou depois na live, e aí as pessoas estão perguntando, mas e o materialismo e tal? A gente tem que entender que nós também somos um discurso de tipo conspiratório. Por quê? Porque nós estamos fazendo a denúncia de uma conspiração da sociedade, que aquilo que a sociedade vende, daquilo que é o status quo, aquilo que é a ideologia, não é a verdade material dos fatos na prática. A diferença é que isso é feito por meio de um método científico, a diferença é que os resultados mudam de acordo com as mudanças que vão acontecendo no tempo. Ou seja, quando Lucas fala que o marxismo é ortodoxo em relação ao seu método, ele quer dizer que o marxismo ele não quer tirar uma foto estanque, ele não é idealista, ele é materialista. Mudaram-se as condições materiais, mudar-se-ão, por conseguinte, as teorias que devem rezar sobre aquelas específicas condições materiais, por mais que essas teorias sejam todas embasadas em um mesmo método, né? Quando a gente está falando desse tipo de teoria de conspiração que descamba nesse ponto de não retorno, né? Esse quase ponto de não retorno, nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de gente que não acredita existir e sequer a possibilidade epistemológica ou ontológica de falseamento daquela cosmovisão. Aquela é uma cosmovisão estanque, aquela é uma percepção de mundo completamente fechada, né? Então, assim, só pra gente lembrar aqui que não necessariamente a denúncia de uma teoria da conspiração pressupõe uma ausência de contato com a realidade, né? Ela pode muito bem vir a ser confirmada, né? O Fábio trouxe o exemplo aqui da Lava Jato, que é um exemplo muito clássico, né? Que aconteceu há pouco tempo no Brasil, então fica muito fácil da gente ver. Gente, eu vou pedir 2 minutinhos para você, só porque meu interfone tá tocando, eu tô sozinho aqui em casa, eu já volto, Fábio, eu te trago de volta daqui a 2 segundos. Jovens, conversem entre si, tá bom? O tio já volta. Estamos de volta, desculpa, gente, né? Males de se morar com muitos andares de escada. Tive que descer e subir correndo os 4 andares para pegar uma encomenda. Fábio, eu sei que queria você só tem... fazer um comentário, João, do que você estava falando pro pessoal que chegou depois. Gente, nem toda conspiração é falsa. Tá? Eu acho que isso é importante vocês terem claro. Nem toda conspiração é falsa. A gente denuncia uma conspiração que é verdadeira, tá? E acho que essa questão da materialidade que o João falou é o fiel da balança. A sua conspiração, ela está pautada em crenças, em fé, em ideologia, ou ela está pautado em evidências materiais? Tá? Nem toda conspiração é falsa. Então, só para a gente conseguir resumir aquilo que a gente tinha conversado no início. E, João, eu queria te pedir se você podia passar um vídeo pra gente. Posso. Vamos, me manda segundos. Me manda o link. Eu vou Você vai te me mandar mandar no Telegram, você vai me mandar no Discord, só pra eu saber aonde que eu vou pegar. Eu vou te mandar no Discord mesmo. Tá. Calma aí, porque eu tenho só que pegar o chat aqui.
Só pra gente poder fazer um comercialzinho aqui. Um comercial no sentido de um break, né? Não é. Tô divulgando nada, não. Ah, calma aí, porque agora eu tenho só que descobrir aonde que eu acho o chat desse troço na hora que eu ponho na janela. Cara, é muito difícil. Prefere muito que eu te difícil mande no todo. Telegram, manda no Telegram também. Não me manda no Telegram, porque senão o idoso vai ter Mandei no muita Telegram dificuldade também. aqui. Eu não sei se você Obrigado. conhece isso, mas é que eu achei muito engraçado. Deixa eu abrir aqui. Ah, meu Deus. Conheço. Você conhece Esse isso? aqui é maravilhoso, gente. Eu vou roubar a live, tá? Nós vamos sumir aqui rapidamente, tá? Só para vocês poderem ver isso aqui, que isso é maravilhoso demais. A câmera do Fábio tá atualizando? Não, ela travou, né? Minha câmera travou? A câmera travou, mas deixa eu Peraí, eu vou fazer. fechar ela e abrir de novo. Não, calma aí que eu acho que vai voltar aqui agora. Não, a câmera super travou aqui. Deixa Ainda eu tá só travado? desconectar e voltar, que aí ela vai. Aí Voltou? agora voltou. Agora voltou. Voltou não. Uai, o que aconteceu com essa câmera, gente? Ah, voltou. Agora ela voltou. Deixa eu só pôr Enquanto o você vídeo. busca aí, eu vou responder uma coisa que o Fabiano me mandou aqui do Tropic Communist. Camarada Fábio, qual a sua teoria doideira favorita? A minha teoria doideira favorita é a física do petrefiolismo da Fábia. Depois você joga no YouTube Física do Petrefiolismo, aquela é a minha teoria favorita, que fala que o diabo foi um grande pintor. Ele é africano, o povo pensa que ele é grego, mas na verdade ele é africano. É uma coisa que não faz nenhum sentido. Essa é a minha teoria doideira favorita. Nossa, eu sou mais tranquilo, né? Eu vou ser autóctone, eu vou curtir as teorias do nosso povo. A minha teoria favorita é a que Celso Portiolli, em absolutamente momento nenhum, tem nada a ver com o 11 de setembro. Essa, pra mim, é a melhor teoria da conspiração. É porque o povo fala que quem causou o 11 de setembro foi o Celso Portiolli, e o Celso Portiolli abraçou isso. Então tem vídeo do Celso Portiolli dia 11 de setembro passando na frente das Torres Gêmeas e falando que ele não tem nada a ver com aquilo. Tinha comunidade do Orkut. E assim, o Celso Portiolli abraçou 100% essa teoria. Então a melhor teoria conspiracionista pra mim é que Celso Portiolli de forma nenhuma tem nada, absolutamente nada a ver com o 11 de setembro. Essa, pra mim, é de longe a melhor teoria que nosso campo conseguiu fazer. Deixa eu só colocar o vídeo aqui pra nós, que esse vídeo é espetacular, né? E vou ter que tirar o Fábio aqui um pouquinho da live, só porque minha janela do OBS fica pulando em cima uma da outra. Mas se vocês não ouviram isso ainda, gente... Isso é maravilhoso demais, Fábio. Isso é maravilhoso demais, cara. Que loucura. Ah, e sua câmera travou de novo? Não, voltou. Deixa eu passar aqui pra nossa conversa, cara. O Fabiano falou que o vídeo foi sem áudio. Ai, gente, é difícil demais. É difícil demais de ser feliz, viu? Você mostra depois em outra oportunidade. Eu mostro pra ele. depois, cara. É o vídeo do Eu Quero Me Drogar, que é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu queria ter posto ele. É porque eu não setei as coisas todas. É o idoso, cara, mas faz parte. Fabiano também tem que ficar com o olho aberto aí no chat, porque as pessoas estão elogiando muito você, Fábio, tá? Obrigado. Então fica aqui o elogio, né? E muita gente me perguntou, este é o Fábio Gigante? Este é o Fábio Gigante, gente. Esse é um homem que faz o tio ficar baixinho, né? 2,10 de altura. Então, assim, né? Desculpa o que Tudo eu vou indica falar que vai aqui, ser a viu? altura do Eric, né? Tem uma tendência muito grande, né? Desculpa o que eu vou falar aqui, Fabiano, mas o Fábio põe 12 centímetros no tio, né? Então é uma diferença muito grande, né? E... Que horror. Desculpa, o tiozão de quinta série que habita em mim saúda o que habita em você, né? O Fabiano é super tiozão de quinta série também, ele tá dando risada aqui.
sabe? Mas assim, é isso, cara. É a aliança dos maiores intelectuais do marxismo brasileiro, né? A gente só não pode caminhar perto do Celso Portiolli, porque ele vai nos confundir com as Torres Gêmeas, né? E, obviamente, Celso né? Portiolli não teve nada a ver com as Torres Gêmeas. Gente, procurem aí o comando conspiração, tá? Eu já coloquei os dois textos, o texto do Fábio e o texto original que a gente discutiu aqui nessa live para vocês, né? Para vocês poderem conhecer os textos nos seus originais, né? Quero agradecer demais o Fábio. O Fábio tem uma orientação daqui a 15 minutos. Eu vou respeitar o tempo do Fábio e respeitar o tempo do orientando do Fábio, porque ele precisa de ir. Vou abrir aqui esse espaço, Fábio, se você quiser passar algum e-mail, alguma rede social, o pessoal quiser te seguir, tá todo mundo te elogiando muitíssimo, né? E mais do que isso, cara, eu quero te agradecer por isso aqui. Este vai ser o primeiro de vários vídeos, nós temos várias outras pautas e várias outras temáticas para trazer aqui, e nós vamos seguir com a ideia do ConspiraCast. O pessoal adorou o ConspiraCast, adorou falar de conspirações e mostrar por que elas estão erradas, como foi, né, uma parte do vídeo ali que o pessoal já estava falando, adorei o ConspiraCast e tal, e tá todo mundo falando que você precisa de voltar, então voltará muitas vezes. Gente, eu sou especialista em achar gente muito melhor do que eu e dar tela para elas, tá? É o que o tio faz de melhor. Então o Fábio sabe que a casa está aberta, né? Muito obrigado. E que eu espero que você venha muito mais vezes, então vou te deixar. Mas eu acho que você não pode se diminuir, João. Você é extremamente inteligente, extremamente acima da média, fala 1 trilhão de línguas, né? Praticamente a pedra da Roseta do marxismo-leninismo brasileiro. Teve aqui uma pergunta que o Fabiano me mandou. Professor Fábio, o que é aquele eletrodoméstico em forma de cogumelo na sua mesa? Aquilo é uma luz para captar pernilongo. É isso que é aquele eletrodoméstico. Tem uma luz negra, você liga e daí tem um ventilador que o pernilongo é atraído para aquilo, o ventiladorzinho puxa ele para baixo, ele fica preso e morre. Gostei que ainda tem todo um mover assim lento e gradual no exterminato dos ele morre com uma morte bem dolorosa, porque ele acaba morrendo de desidratação ali dentro. Dependendo da linha de budismo, não pode ter um desse em casa, né? Então... Ainda bem que eu não sou budista. Mas então, e Fábio, eu quero agradecer vontade, também, cara, né, João, por você dar esse espaço pra gente da ciência da religião, que a minha área não é conhecida, então poder falar aqui pro seu público e de alguma forma socializar a minha área também é algo que eu fico muito grato por você. É isso, gente. Então tá certo, meus amores, muito obrigado. Vou liberar o Fábio, porque, né, dá pelo menos 15 minutos, 10 minutos pra ele tomar uma água, tomar um cafezinho, comer alguma coisa antes de trabalhar de novo nas férias, né? Lembrando que este homem está fazendo essa gentileza pra nós durante as suas férias. Professor universitário não tem férias. É isso, né? Férias é uma coisa que boomers falaram para nós milênios que existia, né? A gente acabou... E para ser justo, a gente tem férias, que é o mês de janeiro, que é a férias coletiva da universidade inteira, né? Daí ali a gente consegue tirar férias. Não, então é isso. Então daqui até janeiro é só trabalho, né? Neste mundo não tem nirvana, só tem samsara, né? Gente, brigadíssimo pela presença de todos vocês. Nós tivemos aqui o tempo todo com mais de 1000 pessoas. Eu vou me despedir do professor Fábio, vou deixar ele ir. Vou ficar com vocês mais 5 minutinhos e aí vou passar a rede para outro trabalhador precarizado do Twitter, da Twitch, porque a gente precisa de rodar essa jaulinha de porquinho da Índia, porque todos aqueles Deixa eu foguetes... só falar que você perguntou se eu tinha redes, né? Eu sim. tenho um canal do YouTube que tá como Fábio Stern Ciência da Religião. Então é fácil de encontrar, Fábio Stern Ciência da Religião. É isso, Stern, S-T-E-R-N, Stern. Igual a joalheria, com a diferença de que eu não sou dono da joalheria e não tenho nenhuma relação com eles, mas é igual a joalheria. É isso. Jovens, muito obrigado, beijo no coração de vocês, até a próxima e tchau, tchau! O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde